Olá, meu nome é Thaleson e esse é o Pitch 1 que vou falar sobre o texto TI Já Não Importa Mais, do Nicholas J. Carr. E inicialmente ele começa comparando duas tecnologias, que é a tecnologia de infraestruturais, que são aquelas que se geram, só se geram valor quanto compartilhada. Um exemplo dessa tecnologia é a internet e os geradores de energia, por exemplo. E ele compara também, faz uma comparação com a tecnologia proprietária, que é aquela tecnologia que pertence de fato a uma empresa, aquelas que costumam fazer patente, usar isso para ganhar dinheiro. Então é uma propriedade mesmo da empresa, é um serviço próprio dela. E um exemplo desse tipo de tecnologia são os produtos da Apple, como o iPhone, o iPad e essas coisas. Depois ele começa falando de tecnologia úbicas, que o significado da palavra úbica é a qualidade do que está em toda parte. Eu considerei isso como se fosse uma globalização, né? Tudo que está globalizado, que todo mundo tem acesso. Daí o autor vem abordando, falando de as funções básicas de TI estão disponíveis e acessíveis a todos. Isso gera uma certa comodidade e uma dependência desse tipo de tecnologia. É daí que o autor começa a gerar, se questionar um pouco sobre as vantagens realmente da tecnologia. Depois ele vem falando que a tecnologia estrutural ela pode assumir no seu início a forma de tecnologia proprietária quando o acesso a essa tecnologia é restrito por falta de recurso. Antigamente, por exemplo, a internet ela não era tão acessível assim a todos e todo mundo só tinha acesso à internet, grandes proprietários de empresas e quem tinha muito recurso financeiro. Aí a partir daquela ideia de comodidade e dependência da tecnologia, o autor ele cria um questionamento sobre a tecnologia e ele afirma uma frase que faz a gente pensar, né, realmente, que quando um recurso se torna essencial para a competição, mas relevante para a estratégia, os riscos que criam passam a importar mais do que as vantagens que oferecem. Então é isso que ele começa a falar a respeito, ele começa a gerar essa crítica, ele faz essa crítica e que faz a gente pensar a respeito da tecnologia. A partir daí, o autor ele afirma que o jeito de usar a tecnologia começa a se padronizar com a disseminação e compreensão, imitação de melhores práticas. Muitas vezes, essas práticas acabam incorporadas à própria infraestrutura de uma empresa, por exemplo. O autor afirma ainda, ele começa ele traz esse tipo de questionamento, né? E ele afirma depois que a importância de tecnologias infraestruturais para as operações diárias de empresas significa que essas continuam a absorver grande volume de caixa, mesmo depois de terem virado commodities. Então ele vem falando que as empresas têm gastos pesados com serviços telefônicos e de eletricidade e também com serviços, são gastos muito pesados com serviços ferroviários. O autor ainda, né, ele fala que o advento da internet acelerou essa comodização da tecnologia, da informação, ao criar um canal perfeito de veiculação de aplicações genéricas. Então ele fala que a internet acelerou esse processo de comodização. E muitos dos grandes fornecedores de tecnologia de informação, a empresas como a Microsoft, a IBM, o Oracle, passam a se posicionar como fornecedores dominantes de serviços na internet. Depois o autor afirma, ele traz esse questionamento, ele no final do texto ele fala que para uma empresa ter sucesso, ele acha que o administrador ele tem que administrar recursos, custos e riscos meticulosamente. Então ele tem que fazer uma análise bem meticulosa, bem específica e planejar bem. E ele afirma no final também que
que é os gastos devem ser controlados de forma comedida e devem ser todo o pensamento e toda a estratégia deve ser pensada com maior pragmatismo. E é isso, esse é o final do pitch 1. Obrigado.